Boa noite, pessoal. Gravação liberada. Nossa aulinha de hoje, nossa terceira aula, né, de administração da produção. Nós vamos trabalhar sobre o estudo da capacidade, ou capabilidade, tá certo? Alguns autores usam o termo de capabilidade, mas eu prefiro usar o termo capacidade, que é um termo mais comum ao nosso dia a dia. Então, antes de qualquer coisa, o assunto da aula de hoje será uma questão da prova. Então, na aula número 1, também haverá uma questão da prova, provavelmente a primeira questão, e na aula de hoje será a segunda questão da prova. Então, a aula 2 foi a aula de revisão para ajudar a fazer as contas de hoje. Então, aula 1 e aula 3, né, nós teremos duas questões da prova, e a terceira questão, uma questão teórica, certo? Que a gente vai tratar sobre os conceitos que a gente vai estar vendo até o dia da prova. Vamos lá, então, vê só, gente. Então, a gente vai analisar hoje sobre como eu vou indicar se a minha empresa, né, tem a condições de prestar um serviço ao meu cliente. Então, será que eu consigo atender, por exemplo, se eu tenho uma cozinha industrial e tenho a necessidade, um contrato de fornecer 3.000 quentinhas para uma empresa da construção civil, por exemplo. Será que eu teria condições de atender este contrato com as condições que eu tenho hoje? Então, a aula de hoje vai ajudar, vai esclarecer como é que eu posso, né, de uma forma mais objetiva, identificar qual é a real capacidade de atendimento de uma empresa, né, de um serviço. Vou organizar aqui um pouquinho o fio que está passando aqui por cima, mas foi. Então, vamos lá, vamos junto lá. Fala de Clécio. E aí, professor? Eu te ouvindo. Tá escutando? Agora sim, porque tu tá em dois canais, mas beleza, fala aí. A gente tinha definido no último encontro que a gente ia resolver a primeira questão lá da primeira atividade. A gente vai conseguir até o final da aula? Vamos tentar ver, certo? Porque tem gente que não conseguiu fazer ainda, então eu queria até tentar um pouquinho mais para o pessoal fazer uma outra alternativa. Beleza. Se ainda não conseguir hoje, eu me comprometo em gravar a resolução, passo a passo, tá? E disponibilizar. Tá bom, beleza. Alinhado. Certo? Valeu. Mas foi bom. Eu realmente esqueci desse acordo que a gente fez, certo? Vamos lá. Porque a aula de hoje é mais extensa, tem muita informação. Então, não sei se vai dar tempo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Alguns conceitos que a gente vai aprender. Primeiro conceito, né, é o conceito de volume. Tá? Então, volume é nada mais do que a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizada por uma operação. Então, quando fala em volume, qual é a quantidade de trabalho que eu consigo realizar em uma operação? Então, por exemplo, imagine aí um exemplo dado aí no slide. Você tem uma padaria e eu posso falar que uma determinada padaria tem condições de entregar um volume de 5.000 pãezinhos. Então, isso é como se falasse aí a minha... Só entrando no jeito aqui, né? É a minha máxima quantidade que eu posso atender. Então, aí o que é que falta analisar? Mas em quanto tempo ele me entrega esses 5 pãezinhos? Né? Por quê? Porque, na verdade, eu preciso não apenas analisar a quantidade que eu consigo produzir, mas sim o tempo que eu gasto para entregar esse volume. Né? Porque, por exemplo, se eu faço um relatório a cada 10 dias, então, no mês, né, eu tenho a capacidade máxima de ser entregue à empresa um relatório. Né? Então, concluímos que, portanto, que necessitamos de uma unidade de tempo
associado ao volume, ou seja, quantidade por tempo, né? Ou seja, a capacidade. Eu tenho capacidade de atender tantas tortas por semana, tantas marmitas por dia, né? Tantas refeições por minuto, por hora, certo? Então, essa é o que a gente vai começar a analisar, né? A relação entre o volume, que é o quê? A máxima capacidade a ser realizada, né? É chamada de volume. Então, esta quantidade de trabalho que pode ser realizada em uma operação em uma determinada unidade de tempo é o que chamamos de capacidade. Então, é a razão entre o volume pelo tempo, né? Ou seja, a máxima quantidade que eu posso produzir pelo tempo que eu estou analisando. Tudo, qualquer grandeza que ela relacione em função do tempo, dá uma ideia de rapidez, né? Rapidez ou velocidade. Então, primeira classificação aí, ó, quem precisa diferenciar, né? Lembra das questões teóricas, né? Eu posso perguntar o que é capacidade, o que é volume, né? O que é capacidade de projeto, capacidade efetiva, tá? O spoiler aí, para quem assistir a aula gravada, né? Quando for preparar o seu resuminho, se ligar. Então, o que é volume? Volume é a máxima quantidade de trabalho que pode ser realizado, ou seja, apenas um número. E capacidade é o volume em uma determinada unidade de tempo. Então, veja, para calcular a capacidade, eu tenho que saber qual é o meu volume, né? Qual é a máxima quantidade de trabalho que eu posso realizar. Então, a primeira diferença aí é relacionar o conceito de volume com o conceito de capacidade, certo? Quando você vai participar de uma licitação, quando você vai participar de uma concorrência, você precisa demonstrar à banca que você tem capacidade, ou seja, condições técnicas de atender o cliente, porque não é, desculpa, vou até corrigir, não é somente ter condições técnicas, né? Você pode até ter a condição técnica, mas você não vai ter, você não vai conseguir entregar o que ele quer no prazo determinado. Então, você não é capaz de entregar o que está se pedindo, né? Você pode até ter a condições de executar o trabalho, mas não dentro do tempo que ele quer necessário. Aí, ó, vamos devagar, porque aí vai entrar agora nas continhas, né? Por isso que a gente teve aquela aula 2, para trabalhar com esse parte lá. O Moreira, né, na obra dele, diz que, aprofundando a definição de capacidade, ele diz que capacidade é a quantidade máxima de produtos que podem ser produzidos em unidade produtiva. Opa! Em unidade produtiva. Né? Então, o que acontece? Traduzindo, capacidade é o máximo possível que se pode produzir. Então, um exemplo aí. Ó. Suponha que um departamento de montagem de uma empresa tem 5 funcionários, cada trabalhando 8 horas por dia. Lembra que a gente fez uma regra de 3 composta? Neste período, cada um deles monta componentes no ritmo de 1 a cada 20 minutos. Qual a capacidade do departamento? Então, primeira coisa, eu tenho quantos funcionários, né? Então, eu tenho 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia e cada um, ele monta 3 peças por hora, cada empregado, logicamente, né? Cada empregado faz isso, né? Cada empregado, a cada 20 minutos. Né? Ó, professor, mas a questão falou que é 1 a cada minuto. Sim. Então, se é dado em horas, 1 hora tem 60 minutos. Então, ó, se
em 1 hora, eu quero saber quantas peças são montadas. Se 20 minutos, é montado uma peça. 1 hora corresponde a 60 minutos, então o X vai ser igual a 3. Então, em cada hora, cada funcionário, ele monta 3 peças. Fazendo essa continha, eu teria 120 montagens por dia. Então, isso aqui, ó, é a minha capacidade máxima do departamento. Então, se alguém pedir um complemento de mais 20 montagens, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ou trabalhar mais horas por dia, ou seja, eu vou ter que pagar hora extra, ou eu vou ter que contratar mais funcionários, ou eu vou ter que dar uma gratificação para que, em vez que ele monte em 20 minutos, ele monte em 10, por exemplo. Né? Ou seja, uma ajuda, né, financeira para que o funcionário ele agilize o processo de montagem. Então, veja, para atender a um cliente, a um pedido, eu posso alterar 3 formas. Ou o número de funcionários, aí eu estou onerando a minha folha de pagamento. Eu posso aumentar as horas trabalhadas, aí eu posso converter isso em um banco de horas ou em hora extra. E eu posso dar uma gratificação para que ele consiga o quê? Reduzir o tempo de montagem para cada peça. Por exemplo, ó, se tu, em vez de montar 3 peças, montar 4 peças em 1 hora, tu ganha um bônus X. Né? Então, certas atitudes que o gestor, o administrador, né, diante dessa linha de produção, ele vai ter que escolher. Né? Então, qual vai ser a escolha? Aquela que custar mais barato para a empresa. Então, você tem que fazer conta. Nem sempre é melhor o quê? Contratar gente, porque eu posso até fazer assim, ó, tem um pessoal que está no outro setor lá, que está ocioso. Então, eu faço o seguinte, para lá, ou diminui a intensidade da produção de outro produto, né, de outro projeto, e transfere esse pessoal para cá, para dar um reforço. Então, são coisas que a gente faz para quê? Para que a gente consiga atender o que é que se pede e sem gastar um preço elevado. Porque nem sempre eu consigo transferir esse custo extra para o cliente. Né? Principalmente quando você já está acordado, já fechou o projeto, né? E aí você vai ter que cumprir com a sua palavra. Na maioria das questões, esta capacidade já é dada. Tá certo? Já é dada. Não precisa fazer essa continha, mas aí precisa saber de onde vem essa continha. Aí, ó, o que a gente vai analisar são os tipos de capacidade. Cuidado com a questão teórica. Então, a capacidade produtiva da operação pode ser variada traçando um comparativo entre o quê? Entre o que se obtém de fato e de direito e as expectativas que se tem em relação ao que se poderia ou deveria ser obtido. Ou seja, sabe aquela famosa frase, a expectativa e a realidade? É exatamente isso. Então, será que aquele valor que eu coloquei lá de 120 montagens no dia é a minha expectativa? Certo? É a minha expectativa que eu atinja isso. Mas, possivelmente, o que pode acontecer? Acontecer algum imprevisto, né, que eu não consiga cumprir esse tempo. Certo? Então, sugerem uma classificação em 3 níveis. Capacidade projetada, capacidade efetiva e a capacidade real. Daí a questão da prova. Ou eu vou perguntar para vocês, diferenciar o que é cada uma, ou vou mandar você calcular cada uma. Aí você estuda as 2 coisas. O que é capacidade real, o que é capacidade projetada e o que é capacidade efetiva. Tá bom? Então, vamos lá. Então, inicialmente,
capacidade projetada. O próprio nome já diz, né? É a projetada, é o que a gente imagina que se possa acontecer, ou é a melhor situação. Ou seja, se nada der errado, eu consigo atingir isso aí. Então, ó, afirma aqui Chambers, né, que a capacidade projetada é a maior capacidade possível, ou um produto mais rápido que uma organização pode produzir com todos os recursos sendo usados em sua totalidade. Ou seja, se você funcionar a 100% o tempo todo, sem nenhuma restrição, aí realmente isso nunca vai acontecer. Né? Porque o ser humano, ele vai cansar, a máquina vai desgastar, né? Pessoas vão adoecer, né? Máquinas vão quebrar. Né? Então, assim, se não acontecer nada de errado, você consegue atingir esta produção. Então, você não pode contar com isso na hora de fechar um contrato. Né? Ah, se a empresa trabalhar 24 horas direto, dá conta. Mas se por acaso acontecer qualquer coisa, tu já não consegue atender. Então, tem que ter uma folga. Por isso que a questão da demanda, da capacidade projetada. Então, como é que eu consigo atender, ou consigo calcular a capacidade projetada? É a máxima quantidade que eu posso produzir usando o que eu tenho na sua totalidade. Então, trata-se de uma capacidade teórica, pois sabe que todas as operações têm restrições no seu processo. Pessoas cansam, máquinas quebram e materiais atrasam, ou seja, fornecedor. Né? Ah, o material não chegou, ficou de chegar hoje, mas só chegou pela manhã. Né? Então, coisas que o planejamento tende a reduzir esse impacto, mas zerar é praticamente impossível, porque existem coisas que são inerentes ao processo. Por exemplo, sua máquina, ela ficar ligada durante tantas horas, ela precisa ser desligada durante o período para quê? Para resfriar. Né? Então, tudo pode acontecer. Capacidade efetiva. Tá? A capacidade efetiva é exatamente quando daquela capacidade total que eu tenho, quanto é que eu posso executar? Então, ó, é possível obter resultados em um nível de utilização da empresa abaixo do seu limite. Isso acontece porque existe uma maior flexibilidade dos recursos, quando não há trabalhando no seu limite. Ou seja, se você não trabalha na sua capacidade máxima, você consegue o quê? Trabalhar de uma forma mais confortável, sem tanto estresse. O estresse é necessário em certos períodos e não eternamente viver na corda do pescoço. Tá? Existem momentos que você vai ter que dar maior gás, sim, lógico, mas que seja sempre aquilo, não tem sentido. Porque você está o quê? Você está reduzindo a vida útil da máquina, está desgastando o seu funcionário, né? O seu funcionário vai começar a trabalhar com a menor motivação, né? O seu material vai começar, né, a precisar de uma entrega com maior frequência. Então, segundo o Heiser, afirma que a capacidade efetiva é um percentual, uma parte. Ou seja, esse valor sempre vai ser maior que zero. Capacidade efetiva é maior que zero e menor que 1. Por quê? Porque o meu denominador é o meu valor máximo. Então, o numerador vai ser sempre menor do que o denominador. Então, se é menor, essa divisão vai ser um valor entre 0 e 1. Se você multiplicar este valor por 100, você vai encontrar esse valor em percentual. Por exemplo, se você encontrar 0,5, isso corresponde a 50%, ou seja,
a minha capacidade efetiva, ela é 50% da minha capacidade total, ou da minha capacidade de projeto. Então, ó, a capacidade efetiva é o percentual da capacidade projetada como sendo máxima e sugere que ela possa ser matematicamente determinada em percentual, através da seguinte expressão: capacidade prevista pela capacidade. Esse valor já sabe que tem que ser o maior valor, um valor entre 0 e 1. Beleza? Ô, professor, Oi. nesse caso aí, essa capacidade efetiva seria a utilização? Por exemplo, é a capacidade que você vai assim, né? A capacidade efetiva, a gente vai ver, né, quando for analisar a capacidade real, tem certas coisas que você não consegue corrigir. Por exemplo, você tem que parar 1 hora por semana para trocar o óleo da máquina. Uhum. Então, aí você não consegue mexer. Tá certo? Entendi. Já tem coisas que você pode mexer. Então, as perdas que você pode... Existem as perdas inevitáveis. Eu estou me antecipando ao próximo slide, mas você perguntou, vamos lá. Existem as perdas inevitáveis, ou seja, não tem como você mexer nada. E, se por acaso tiver como mexer, tu vai gastar tanta grana que o que tu vai ganhar, ou melhor dizendo, o que tu vai gastar, não vai ser, não vai dar para você ter um retorno. É melhor perder aquilo mesmo. Entendi. Vou dar um exemplo. Imagina lá, nas lojas americanas, naquela fila que precede os caixas, tem um bocado de guloseimas para o quê? O cara ir pegando, né? Comendo, né? E a maioria das pessoas pagam por aquilo. Outros vão comendo e vão deixando o papel lá. Aí você vê lá um todinho lá que foi deixado por lá, uma barra de chocolate que foi deixada por lá. Então, coisas que foram perdidas pelo americano, por exemplo. Só que a americana, ela já tem isso contabilizado, uma taxa de perda, né? Se ela quisesse zerar essa perda, poderia. O custo que ela teria para zerar seria maior do que a perda. Vou dar um exemplo prático hoje em dia. Tá na moda nos condomínios, tem aquele mercado 24 horas, que não tem funcionário. O próprio morador desce, pega o produto, passa lá no leitor, paga e vai embora. Será que ninguém dá calote? Claro que dá calote. Mas os caras fizeram estudo e falaram que a taxa de calote é mais barata do que pagar o funcionário. Ou seja, mesmo perdendo dinheiro, ele ainda ganha. Por quê? Porque ele tem que reconhecer o vínculo com o funcionário, pagar imposto, férias, 13º, e nesse processo, aquilo que ele perde é menor do que ele gastaria. Né? Então, existe uma mais segurança para ele de até tanto dinheiro. Claro, se ele perceber que naquele mês, né, o rombo foi muito grande, aí ele vai ter que fazer o quê? Acionar o condomínio, né? Porque geralmente tem uma câmera para ser filmado, né? Então, ó, o cara tá aí, não saiu, não pagou. Então, você tem todo o processo para quê? Você manter aquelas taxas, tá? Então, aquela história. Você pode intervir? Pode, mas tem coisa que não vale a pena. É melhor deixar de jeito que tá. Aí, ó, capacidade efetiva retrata aquilo que a organização espera conseguir. Ou seja, é uma previsão mais realista. Ou seja, eu posso produzir 120, mas espera aí. Se eu produzir 100 por mês, já está bom. É uma previsão mais realista. Tá certo? É o que a realidade que a organização espera acontecer. Ou seja, se ele conseguir mais do que isso, estou no lucro. Se eu conseguir isso, já está ótimo, beleza? Então, capacidade de projeto
capacidade efetiva. E agora, nós temos a capacidade real. O que, de fato, eu consigo entregar. Então, lá, o conceito lá de tempo improdutivo, ou seja, é tempo que eu não estou produzindo, mas desta vez as perdas oriundas de paradas, olá, evitáveis. Ou seja, aonde é que eu tenho que atuar para aumentar a minha capacidade é aqui, ó. Eu preciso fazer o quê? Reduzir essas paradas que é possível. Ou seja, são paradas que são evitáveis. Eu posso fazer alguma coisa para tentar reduzir essa perda. Então, essas paradas evitáveis são interrupções que poderiam ter sido evitadas se tivesse sido Aí aqui, para que a empresa vai te pagar? É para isso aqui, ó. Para tu gerenciar essas atividades e você reduzir esse tempo de parada. Você aumenta a produção da empresa. Você vale aquilo que produz para a empresa. Você tem que falar para a empresa todos os dias por que você está sendo contratado. Ou por que você pertence à equipe, porque você traz um valor, você traz algo para a empresa. Então, por exemplo, retrabalho. Isso aqui mata toda empresa. Retrabalho. Mesmo quando certas empresas, eles não perdem material, esse material vai e volta, plástico, por exemplo. A garrafa saiu errada, saiu com defeito. Então, ele pega a garrafa, volta lá para a máquina no início, quebra ela de novo, tritura ela e volta para o processo. Então, veja, eu não perdi material, beleza, mas eu tive um retrabalho. Né? Eu tive que retornar e gastar mais tempo. Então, consome tempo. Mas pode ser evitado com um programa de treinamento para os colaboradores. Então, se eu invisto em capacitação para os funcionários, eu consigo o quê? Que o tempo perdido, ele é recuperado. Por exemplo, você fez uma pesquisa na empresa e diz, ó, o banheiro, né, ele é muito distante da sala do pessoal. Então, o pessoal vai no banheiro, tem que ir para o outro andar para poder utilizar o banheiro. Então, as pessoas que se deslocavam até o banheiro, em vez de gastar 10 minutos, gastavam meia hora, porque durante esse percurso parava para conversar com alguém, né? Parava para tirar uma dúvida, ou seja, ia dar aquela voada no trabalho, né? aquela espera assim, né? Vai fumar um cigarro lá em cima, né? Então, o que acontece? O cara aproveita e saiu da sua estação de trabalho para quê? Para relaxar um pouquinho. E aí, enquanto alguém começa a conversar, e aí perde a noção do tempo. Então, o que era para demorar 5 minutos, passou a ser 20. Então, você vai juntando 20 minutos todos os dias, quanto tempo você deixou de produzir? Né? A mesma coisa isso aqui, ó, né? Celular, né? Você vai no celular e vai olhar as suas notificações, né? Se você não for disciplinado e dizer, olha, eu vou olhar meu celular durante 10 minutos. Você piscou o olho, já passou meia hora. Piscou o olho, já passou uma hora. Tá? Então, se você não tiver domínio sobre o celular, você passa a ser dominado pelo sistema, né? pela rede, porque isso é algo que é feito para você perder tempo mesmo. Porque quanto mais tempo você passa aqui, mais tempo é gerando dinheiro, né? Ou seja, os anúncios, né? Então, tudo está relacionado a quanto tempo você passa lá dentro. Gente, isso começou desde o shopping center. Né? Se você perceber o shopping center, a iluminação interna é uniforme. Então, se você não tiver alguns locais que você consiga ver o telhado espelhado, você perde a noção do tempo. Você não sabe nascer de dia, de tarde, de noite. Quantas vezes tu entrou no shopping depois do almoço e quando sai já está de noite? Né? Por que será que o piso do shopping ele é bem encerado para forçar você a andar mais devagar? Por que será que existe uma diferença de iluminação entre a vitrine e o meio externo?
para forçar você a olhar para dentro da vitrine. Então, é tudo arquitetado para quê? Para que você passe, quanto mais tempo você passa no interior do loja, do shopping, a probabilidade de você consumir cada vez é maior. Certo? Então, a ideia é essa, é fazer de tudo que você faça a questão. Né? Então, por exemplo, aqui está o shopping, as lojas. Só para animar um pouquinho a aula. Aqui está as lojas. Aí, ó. De verde, eu vou desenhar aqui. A mulher vai no shopping comprar um presente. Aí ela vai aqui na primeira loja, depois vai nessa, depois vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa, vai nessa. Aí volta na primeira, compra e sai. Mulher no shopping geralmente é assim. Né? Homem. O homem, ele entra, vai na primeira loja, compra e sai. Né? Então, só a título de comparação, e o homem, ele vai, né? Às vezes ele entra na loja e diz, ó, eu quero essa camisa. Né? Ele não quer ver outra camisa. Ele quer ver aquela camisa. Né? E pega a camisa, prova, e quando prova, né? Porque já sabe o tamanho, né? Eu quero jeito, também 4. Então, é aquela bola no pacote e vai embora. Então, são as questões que eu posso o quê? Reduzir. Né? Eu posso melhorar a minha capacidade de aproveitamento do meu tempo. Né? Vamos lá. Aí, quais são as etapas do planejamento? Vocês serão gestores. Gestores, eles precisam tomar decisões. Então, o que vocês aprendem na faculdade são ferramentas que irão ajudar vocês a tomar decisões. Ninguém vai dizer o que é você fazer. Quem vai fazer é você. Quem vai escolher o que é fazer é você. Então, por isso que vai depender também da sua experiência, da sua atividade. Então, a primeira coisa ó, é medir a demanda e a capacidade agregada. Ou seja, qual é a necessidade e quanto eu posso entregar? Etapa 2, identificar políticas alternativas de capacidade. Ou seja, o que é que eu posso decidir ou atuar, né, para contornar, né, certas condições inerentes ao processo produtivo. E, por fim, é onde entra a canetada final, é escolher a política de capacidade mais adequada. Ou seja, eu tenho que tomar decisão. Né? Eu vou acertar sempre? Não. Mas, se você fizer esse planejamento, a chance de dar certo é muito maior do que dar errado. Planejar é exatamente isso. É você pensar antes de executar. Né? Ou seja, você vai pensar várias formas de resolver as dificuldades e aí você vai tomar uma como solução. É por isso que nas empresas se faz muito chamado brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias. Né? Senta as cabeças pensantes da empresa, né? de todos os setores da empresa, e vocês vão fazer o quê? Vão discutir os problemas existentes em busca de soluções da própria empresa, né? Da própria equipe, né? Porque a própria equipe está sofrendo. Né? Às vezes, pessoal, o setor lá está precisando de um estagiário, porque tem trabalho de menor complexidade que o engenheiro está fazendo que o cara, estudante, podia estar fazendo. Então, eu posso liberar um cara para fazer outras coisas mais complexas. E aquilo que é copiar e colar, por exemplo, o estagiário faz. Certo? Mas depende de quê? Da sensibilidade de quem está no meio, quem está dentro, para poder apontar falhas
Da mesma forma de apontar soluções. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó, indicadores, tá? Basicamente, é aí que entra a nossa questão da prova. Tá? Então, quem chegou agora, chegou exatamente na hora da verdade. Né? Assiste de novo essa aula completa. Temos ainda, a gente está na metade da aula ainda, certo? Mas assiste a aula com calma, faz o passo a passo, né? Olhando o vídeo, parando o vídeo. Lembrando, nossa prova será com consulta. Tá? Então, o que é que eu recomendo? Que vocês levem para a prova uma folha para cada aula. Então, vocês vão pegar, por exemplo, a aula de hoje são 22 slides. Então, vocês vão ter que pegar esses 22 slides e resumir em uma página. Ah, pessoal, posso levar as 22 páginas impressas? Pode. Mas no dia da prova, fica lá procurando, desesperado, né? Aonde está aquilo ali. Então, e na hora que você faz o resumo, você já está estudando. Então, lá. Com base na tipologia de capacidade, que são 3, né? Capacidade de projeto, capacidade efetiva e capacidade real. Anotem com calma depois a definição de cada uma. Então, para simplificar esse entendimento, vamos utilizar de um exemplo. Por exemplo, suponhamos que um fabricante de tecido tem uma linha de produção composta por 12 máquinas. Com a capacidade projetada, o que é capacidade projetada? É o máximo que ele consegue produzir. De 30 metros por minuto. É capacidade, é volume pelo tempo. Tá ali, ó. 24 horas por dia. Ou seja, a máquina ela não descansa. Ela trabalha 24 horas por dia sem reclamar. Durante 7 dias por semana. A capacidade semanal projetada, portanto, pode ser dada pela forma. Então, letra A, calcular a capacidade projetada. Como é que eu faço? Eu tenho 30 máquinas. 12, pessoal. 12 máquinas. São 12 máquinas, 12 máquinas. Né? Que vão trabalhar quanto? 30 metros por minuto, né? 30 metros por minuto. Tem um minuto aqui, tá certo? Não, um minuto aqui, né? 60 minutos, coloco aqui. Né? Esse minuto. Um minuto. Vezes 24 horas, vezes 7 dias. Então, eu posso, por semana, produzir 3.628.800 metros por semana. Porque 7 dias corresponde a uma semana. Certo? Então, essa é a minha capacidade projetada. Vou conseguir produzir tudo? Jamais. Jamais, porque isso é uma condição teórica. Né? Não é possível que em 7 dias uma máquina não falte luz. Ou aconteça algum imprevisto. Né? Então, assim, fatalmente vai acontecer alguma coisa. Aí, vê só. Aí, olha a tabelinha. O registro da produção mostra os seguintes tempos perdidos durante a semana. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 2 quadros, ó. 2 quadros. Inicialmente, eu tenho os tempos inevitáveis, ou seja, não há o que fazer. Ou melhor dizendo, não vai gastar energia aí. Porque você vai gastar muito dinheiro e o seu retorno vai ser muito pouco. Então, por exemplo, para mudança de produto, eu gasto 20 horas por semana. A manutenção preventiva custa 16 horas. Nenhum trabalho programado, 8 horas. Amostragem de qualidade, 4 horas. Trocas de turno, 5 horas. Ou seja, sai o operador para entrar o outro.
Né? Então, essa troca de plantão tem algum tempo, tá certo? Esse tempo, ele é descontado. Já aonde você vai trabalhar, aonde é que você vai ganhar grana, é aqui, ó. É nas paradas evitáveis. Aqui é que você vai trabalhar. Aqui é onde você vai ter que pensar formas de quê? De reduzir esse tempo. Porque esse tempo aqui é que vai reduzir a sua capacidade projetada. Tá certo? É como se fosse aqui, ó. Aí, vamos lá. Então, aqui só para ir gravar aqui, né? Vou até anotar no pedaço de papel aqui, ó. O tempo inevitável é de TI, vou chamar de 53 horas. E o tempo evitável é de 44 horas. A gente vai precisar disso para fazer a questão. Certo? A gente vai precisar dessas duas informações. Então, partir da premissa que as paradas demonstradas no quadro sempre se referem a única máquina, por máquina, nunca acontecendo simultaneamente, podemos definir as perdas de produção. Então, repare que isso pode mudar de uma empresa para outra empresa, não é regra. Então, considerando que foram perdidas 53 horas com paradas inevitáveis, então quais são as perdas inevitáveis? Se são 30 metros por minuto, vezes 60 minutos, vezes 53 horas. Certo? Então, vamos lá. Então, multiplicando isso aqui, vai dar 95.400 metros. Ou seja, daquele valor inicial de 3 milhões, ó, 3 milhões 628, vou até anotar aqui, ó. 3 milhões 628.800. Então, ó, daquele valor que você poderia chegar a produzir 3 milhões 628 ponto. São dois aqui, peraí. 28.800 menos 95.400. Quanto é que eu vou conseguir entregar? É só fazer a diferença, ó. 004. Aqui vai dar quanto? Aqui vai puxar 3. Aqui vai dar quanto? 3, 5, 3. 3 milhões 500 e pouco, né? Certo? Então, se eu pegar... Aí, ele fez aqui também, ó. E as perdas evitáveis? É só multiplicar a produção vezes horas vezes minutos, porque uma hora corresponde a 60 minutos. Se a minha capacidade está em minutos, eu tenho que converter o tempo em minutos. Aqui vai dar 79.200. Então, o que acontece? Ó? A produção real da fábrica é quanto? 3 milhões. De onde vem esse valor? É só você pegar 3 milhões 628.800 menos quem? Menos as perdas evitáveis, que é quanto? Fiz a conta aqui, não foi? Ô, professor, mas nesse caso aí não teria que subtrair os dois, não? Isso, tudinho, né? Fazer uma pela outra, né? Dá 3.454.200. Deixa eu pegar aqui, deixa eu anotar aqui, não, peraí. Então, aquele valor aqui, menos, aquele deu quanto? 3.533.400. Ó, 3 milhões 500, 533.400. menos quanto? Agora, 79.200. 79, isso. Aí dá 3.454.200. Ó, aí bateu aqui, né? Bate certinho. Dá, bate certinho. Então, ó, a produção real, tá? É a capacidade total, que é a máxima, menos as perdas evitáveis, menos
as perdas inevitáveis. Ô, professor, se a gente for levar em consideração esses números agora, a gente poderia considerar que os 3.628.800, que foi o primeiro número inicial lá, seria a capacidade projetada, certo? Beleza, show. A produção, a capacidade real seria esse número que a gente chegou agora aí, 3.454.200, Beleza. certo? E a capacidade efetiva seria os 3.533.400? Show de bola. Beleza. Acabar de resolver a questão da prova. Show. Beleza? Entendi agora. Tá registrado, tá, pessoal? Depois vocês escutam o comentário dele, né? Que ele deu. Não fui eu, não, tá? Foi ele que disse como resolve a questão, tá? Já deu a letra A, a letra B, a letra C. Tá? Ou seja, a projetada é você desconsidera as perdas. Não tem perda nenhuma. A efetiva, você desconsidera somente as inevitáveis. Tá? Você diminui. E a real, você tira a evitável e as inevitáveis. Qual é o seu objetivo? É que a produção real se aproxime da efetiva. Porque a efetiva é a que você espera atingir. Tá? Então, se você tem uma possibilidade 100, mas você tem uma expectativa de chegar a 80. Então, quanto mais perto de 80, melhor a sua produção. Tá? Se você passar de 80, aí você tem alguma coisa errada. Ou você dimensionou alguma coisa errada, você foi muito conservador, né, nas suas contas, porque você tinha mais para tirar do que tem. Tá? Então, eu quero economizar R$100 por semana. Aí você começa a economizar 200, opa, tem alguma coisa errada. Então, essa meta que você escolheu não está muito real, né? Tá, uma coisa está mais, né, fictícia. Então, você tem exatamente essas 3 perguntinhas a ser respondida. Tá? A capacidade real, a efetiva e a real. A real, projetada e a efetiva, as 3. Tá? Beleza. Vamos lá. Aí é que tá, gente. Tá? É a utilização, que é uma aplicação da capacidade. Então, se você pegar a sua produção real com a projetada, tem a sua utilização, ou seja, quanto foi a minha capacidade, a minha produção real? 3.454.000. Quanto foi a minha capacidade projetada? 3.628.000, que é o máximo. Essa divisão me diz que eu estou utilizando 95% da minha capacidade. Ou seja, eu estou usando 95% do que eu tenho, do que eu estou gastando. Tá? Ou do que eu poderia entregar. Quanto mais perto de 100%, melhor. Então, é o conceito de utilização, é a relação entre produção real e capacidade de projeto. Restrições de capacidade e variações de demanda mostram para os gestores da empresa qual é o nível de aproveitamento que tem os recursos que foram disponibilizados. Ou seja, eu quero que vocês, com calma, depois, tá? Não será isso atividade. É apenas para você saber, para usar a seu favor, na hora de você estiver trabalhando, é você diferenciar entre eficiência e eficiente. Os dois têm algo em comum. O que é o comum? Entregar o que se pede. Certo? Mas existe uma definição para você ser eficiente e existe uma definição para você ter eficiência. Seria a mesma coisa a diferença entre eficiência e eficácia? Isso, né? Isso Beleza. aí. Né? Eu diria só para um spoilerzinho que a eficiência é você fazer aquilo com o que você tem da melhor forma possível. Tá?
Por exemplo, um artilheiro, se a bola vai bater na barriga e entrar, ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele foi eficiente. Tá? Agora, se o cara fez o gol da rodada, né, e além de ser eficiente, ele fez da melhor forma possível. Aí ele foi campeão do campeonato, ele foi invicto. Ou ele foi campeão, ele foi eficiente, ele entregou o que pediu. Mas se ele foi campeão sendo invicto, sem perder para ninguém, ele apresentou a sua eficiência, tá? Eu não sei se eu pedi a vocês, mas também quero já aproveitar que a gente está aqui já falando, bobagem, né? Que vocês analisem. Eu vou até colocar o vídeo para vocês depois assistirem. Entre diferenciar importante versus urgência. Tá? Tem um videozinho de 6 minutos que o cara explica você montar um quadrantezinho, onde você vai ter atividades que são importantes, mas não são urgentes. Atividades que são urgentes e são importantes. Tá certo? Atividades urgentes é aquela que não pode deixar para depois. Tem que ser feito agora. Para tudo e faz. Tá? E as importantes é aquela que você não pode delegar para qualquer pessoa. Porque ela é importante para a empresa. Tá certo? Ela tem a sua importância. Então, no nosso sacada aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, dos recursos que eu tenho, eu estou utilizando, eu estou com um aproveitamento de 95%. Por exemplo, o Sport ganhou ontem, né? Foi ontem ou ontem, né? Ganhou do Paysandu. Então, como é que o cara calcula a eficiência, né, do time? Ele pega a quantidade de pontos que o time ele poderia fazer. Ele jogou 30 jogos. Ele jogou 30 jogos, cada jogo vale 3 pontos. Então, o máximo que ele podia atingir seria 90 pontos. Se ele atingiu 70, é só pegar 70 por 90. E aí você calcula. Dos 90 pontos, eu utilizei 70. E eu teria um coeficiente, que na verdade chama de indicador. Né? Então, algumas pessoas aqui vão trabalhar com qualidade. Vão precisar estudar as ferramentas da qualidade. E dentro da qualidade, vocês vão trabalhar sempre com indicador. Porque o indicador é a forma que a empresa trabalha. É a forma que a empresa planeja para atender a expectativa do mercado. Olha a eficiência. Eficiência é a relação entre a capacidade real e efetiva. Parece a mesma coisa, né? Mas veja, na efetiva, eu já estou descontando aquilo que eu não posso fazer nada. Que são as paradas inevitáveis. Então, veja, a minha eficiência termina o quê? Daquilo que eu posso usar, de fato, quanto eu usei. Então, a utilização é em relação ao máximo. Né? E a eficiência é em relação ao que eu tinha, o que eu podia fazer. Né? A sua eficiência é você fazer o máximo com aquilo que você tem disponível. E não com aquilo que você acha que tem disponível. Tá? Aquilo que você acha que tem disponível é a capacidade de projeto. Só tem coisas que você tem que descontar, que são as paradas inevitáveis. Então, eficiência é a relação entre a capacidade real, de fato, que você entrega, e a capacidade efetiva. E diga para o gestor quanta operação foi capaz de atender aquilo que foi solicitado. Ou seja, daquilo que eu posso entregar em projeto, eu atendo 97%, quase 98% de eficiência. Ou seja, 2%, né, um pouco mais de 2%, ele é inerente ao processo.
ele é perdido naturalmente. Tá? É uma máquina que eu vou ter que parar, né? É um funcionário que vai ter que sair mais cedo, ou vai ter que ir ao banheiro. Né? Então, não tem como a gente estar controlando essa no chicote, né? Tem exatamente essa informação. Então, ó, utilização é a relação entre a produção real e a capacidade de projeto. Recomendo imprimir essas páginas e fique ligado, para quem não quiser imprimir todas as páginas, né? Porque tanto a primeira, que fala entre volume e capacidade, e essa que é a utilização e eficiência. Então, a utilização é a relação entre a produção real e a capacidade de projeto, mostrando aos investidores quanto dos recursos disponibilizados está sendo usado. Tá certo? E eficiência é quanto a operação foi capaz de atender daquilo que foi solicitado. Expansão da capacidade. Então, como é que eu faço para poder aumentar a minha capacidade? Então, eu posso, às vezes eu preciso aumentar, né, alugar outro galpão, aumentar a minha área, mas às vezes não precisa fazer nada disso. É coisas simples que consegue resolver. Por exemplo, reorganização do arranjo físico, que eu chamo de layout. Ou seja, apenas a organização do local onde fica cada setor, você torna o meu objetivo mais eficiente. Eu vou ter que andar menos. Então, às vezes, eu tenho assim, ó, a minha impressora, ela é compartilhada com vários setores, então eu tenho que andar para tirar cópia no final do corredor. Então, faz o seguinte, traz essa máquina para cada sala. Né? Ou seja, o funcionário ele vai andar menos, né? Para ficar mais perto da sua estação de trabalho. Eu vou colocar para vocês um videozinho que fala exatamente sobre a importância do layout. Olha lá, utilização da capacidade ociosa de equipamentos ou sua substituição por outros com melhor desempenho. É aquela história, né? Veja, se eu tenho uma máquina que tem uma capacidade de tantas peças por minuto, e eu vou dizer assim, aí eu vou adquirir uma máquina que vai duplicar esta produção. Ou às vezes eu tenho uma máquina, né? Que eu tenho uma caixa d'água. Às vezes a caixa d'água tem 2 bombas. E elas ficam sendo alternadas. Quando uma está funcionando, a outra está sendo poupada. Né? Então, a questão, você tem 2 tênis. Então, você vai usa um tênis em cada dia. Se você tiver somente um tênis e usar o mesmo tênis todo dia, a vida útil dele vai ser menor. E aquele tênis seu que está lá guardado, que você vai usar, está ressecado, por exemplo. Aquele tênis que está lá ocioso, lá paradinho, né? Não foi colocado para ser usado. Né? Utilização de planejamento e controle da... Isso aí é um MBA, essa etapa aí. PCP. Planejamento e controle da produção. Isso aí é um cargo. Tá? Então, aquelas pessoas que, por acaso, foram trabalhar na área industrial, vão buscar especialização, certificações nesta área. Planejamento e controle da produção. Está ligado diretamente à produção e à qualidade. E posso o quê? Criar ganhos de capacidade sem alterações, sem grandes alterações nos seus equipamentos ou layout. Ou seja, são soluções criativas, né, na maioria das vezes, ou simples, óbvias, na maioria das vezes, que vai aumentar o seu ganho. Por exemplo, aquele cara daquela empresa de pasta de dente, que o cara dizia, a sua pasta é a melhor do mercado. Mas
Aí o vizinho vende mais, porque era mais barato, por exemplo. Aí o cara pergunta, bicho, mas é o seguinte, por que a gente vende menos? Porque a nossa pasta sai pouquinha. Então, aumenta o furo na saída, apertar, vai sair mais pasta, a pasta vai acabar mais rápido e o cliente volta a comprar novamente. Então, são certas soluções que vai produzir um certo ganho, né? Não é nem essa capacidade, é sim na questão de venda, né? de demanda, né? Você vai gerar demanda, né? Então, já houve algumas fábricas de sapato que a fábrica se acabou, quebrou, de fato, por quê? Porque o sapato era tão bom que não se acabava. Então, se não acabava, o cara usava até o fim dos tempos e não comprava outro. Né? Então, hoje, tudo, infelizmente, tudo é feito com a vida útil. Para quê? Para que o cliente tenha que comprar um novo. Né? Um novo para fazer a reposição. Aí eu tenho aqui, só um resuminho aqui, ó. A capacidade de projeto foi 3.628 mil. As perdas inevitáveis foi 95.040.400. A capacidade efetiva, quem vai ser? Vai ser a capacidade de projeto menos a evitável. Isso aqui, ó. Isto aqui, menos isso, é igual a isso aqui. Já, aí com a capacidade de evitável, eu calculo a utilização. Já, isso aqui, menos as perdas evitáveis, eu calculo a minha produção real. Tá? Então, essa folha aí, ela praticamente ela resume o passo a passo para chegar na resolução da questão. Por fim, ó, eu tenho 3 caminhos para fazer isso. Primeiro, preço. Ou seja, tentar trazer clientes em momento de baixo consumo, através de ofertas de preços menores. Por exemplo, queima de estoque, liquidações. Né? Uma roupa, queima dos casacos de couro. Estamos em pleno verão e a turma está vendendo os casacos com preço mais barato. Propaganda. Propaganda tem um forte apelo para gerir demanda, ou seja, buscar o cara para dentro da loja. Então, consumidores convencidos das vantagens do negócio demonstradas na propaganda, compram isso aqui é uma ciência, tá? Comprar mesmo sem a necessidade. Então, uma coisa que a gente aprende é, vai comprar alguma coisa, você pergunta, eu preciso disso mesmo? Sim. Eu preciso disso agora? Sim. Tenho dinheiro para comprar isso, esse dinheiro vai fazer falta para outra coisa? Não. Compre. Né? O que acontece é que a gente é movido por sentimentos. Né? Então, o poder da mídia, né? Existe um filme chamado O Screen, né? Que ele fala sobre a emissão de frequências que a televisão é capaz de produzir e pode aflorar sentimentos no ser humano. Então, por exemplo, no jornal de repórter, ele começa a falar de problemas de saúde, por exemplo, né? Problemas de saúde, de câncer, né? De mortalidade. E aí, no meio da reportagem, ele para, faz um break, e a primeira propaganda que ele faz, olha, tome as cápsulas que vai evitar você ter câncer. Então, ou seja, tudo ele é criado, né, no intuito de quê? De atrair esse consumidor para comprar aquilo. Tá certo? A gente tem que ter cuidado quando compra as coisas. E, por fim, ó, produtos e serviços alternativos. Então, são ações relativamente simples, como vender barato e fazer propaganda não resolve. Então, são necessárias ações mais elaboradas. Por exemplo, um exemplo clássico é hotel, que em época de baixa temporada investe na locação, ou seja, peraí, vamos locar para fazer seminário, aí está com baixa frequência, aí vamos fechar aqui com um congresso de medicina,
Durante 3 dias, a gente aluga todos os quartos, né, toda a área, e a gente recria uma área, um recurso maior. A atividade a ser entregue, está aí, ó. Vê. Explique a capacidade projetada, capacidade efetiva e capacidade real. E B, 2. Apresente os principais indicadores e sua respectiva utilidade para o gestor. Utilização e eficiência. Né? Basicamente, é o resumo da aula que vai ser cobrado na prova. Então, essa atividade, né? O objetivo de cada atividade é que você consiga fazer a extração do que é importante dos slides. Por isso é importante o quê? Condensar todas as informações em única página. Em uma página, no caso. Beleza? Então, gente, ó, hoje a gente para por aí. Deixa eu parar a gravação. E assim que a gravação estiver liberada, eu libero, eu apresento para você.